Olá pessoal, hoje então a gente vai conversar sobre Nix, do Nathan Hill, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a sétima parte, que é onde a gente está nesse projeto de leitura, né? E a gente vai conversar bem pouquinho mesmo, porque essa parte, ela realmente foi... Ela foi mais interessante que a sexta parte, que foi chata pra caramba, né? Mas também não teve muita coisa de interessante pra acontecer, pra falar, né? Realmente foi muita narração, né? Como o Nathan geralmente costuma fazer, né? E essa parte se chama Circle, né? Círculo em inglês, e vai se passar no final do verão de 1968. Então aqui a gente vai ter a Faye de 68, né? Então lá naquela época onde ela foi para a faculdade, ela finalmente foi mesmo, né? E enfim, vamos lá então. Aqui a gente começa, aqui o início, né? É como o Nathan sempre faz, ele começa bem suave, bem introduzindo mesmo o capítulo e tal, né? E aqui achei interessante porque a Faye agora ela tem tudo, né? Ela tem o próprio carro dela, ela tem a chave dela, ela tem a vida dela, ela mora sozinha. E Circle é o nome da faculdade onde ela tá, né? Então ela tá estudando em Circle, né? Que é o nome da faculdade. E ela tá morando lá no alojamento, onde tem, enfim, várias outras meninas e tal, né? Acho que naquela época era aquela coisa do tipo um prédio só para meninas e um prédio só para meninos, né? Então o alojamento onde ela tá tem só os quartos, são só as meninas, né? Então a gente começa com ela, né, assim, tendo a própria vida, né? Enfim, finalmente, né, depois de tudo que ela passou, né, lá com a família dela, enfim, na infância também, enfim. Ela foi, nossa, torturada sentimentalmente, porque é muito complicado, é bem difícil, né? Então aqui, e a gente também passa num período que está acontecendo manifestação estudantil, né? Os estudantes estão fazendo manifestações, né? Principalmente em prol também dos animais, inclusive, né? Em prol das mulheres também, inclusive, também, né? Então aqui, por exemplo, ela está nessa época, e a filha não é muito disso. Ela não é de manifestação, ela é de ficar na dela, quietinha, tímida, sabe? Que não é como se fosse, tipo assim, tem os ativistas, né, mesmo, né, como o nome diz, ativo, né, ativista, que é aquela pessoa que vai nas ruas, que levanta a bandeira, que pega o megafone e fala e tal. Mas você também pode participar de uma forma mais passiva, entendeu? Não é porque você não foi lá na rua, né, não foi lá, enfim, fechar a rua com todas as outras pessoas e tal, não quer dizer que você não esteja em prol daquela causa, você está, né? Ah, mas o que adianta ficar em casa? Não, você compartilha essas coisas nas redes sociais, você debate isso com outras pessoas, você gera uma conversa com alguém que não está entendendo. Então assim, você participa dessa manifestação, mas de forma mais passiva, entendeu? Você não age fisicamente, entendeu? Você age mais de forma mais pacífica. Manifestação, na verdade, ela tem que ser pacífica mesmo, assim como, por exemplo, como é que fala aquela palavra? Quando o pessoal, tipo, não quer trabalhar e faz, ai meu Deus, eu esqueci a palavra agora, Senhor Jesus. Ai meu Deus. Enfim, o pessoal que, né, quer fazer greve. Aí ó, eita Jesus. Então, greve é a mesma coisa, né? Todo mundo tem direito de fazer manifestação, de fazer greve, desde que seja de forma pacífica, sem atacar nada, sem destruir nenhum patrimônio, né? Porque tudo que tem na cidade é a gente que paga, então, tipo, pra que você vai destruir uma coisa se foi o seu dinheiro que tá ali, entendeu? Ah, destruir um caixa eletrônico de um banco, destruir uma praça, um ônibus, cara, o seu dinheiro, né? Tudo que o trabalho, o imposto que você está gerando pro país, tá em cima daquele ônibus que foi queimado, tá em cima daquele caixa eletrônico que foi destruído no banco, sabe, foi saqueado, sabe? Então assim, manifestação, greve, são coisas que tem que ser pacíficas, você não pode sair destruindo. As pessoas destroem as coisas que elas constroem mesmo, que elas mesmo, sabe, colocam dinheiro ali, né? Porque tudo que é imposto vai para tudo que a gente tem na cidade, entendeu? Ainda que haja uns problemas em política, né? Mas a gente não vai discutir isso. Mas, ainda assim, tudo que tem na sociedade é imposto, entendeu? É o dinheiro que você gerou para o país. Então assim, para que você vai destruir uma coisa que você mesmo pagou? Entendeu? Não faz sentido. Mas assim, você vai explicar isso para as pessoas, elas não entendem. Elas querem destruir o ônibus, elas querem destruir o banco, elas querem destruir a praça, querem destruir a estátua, elas querem colocar fogo não sei aonde, né?
parecendo aquele filme Uma Noite de Crime, sabe? Então, assim, o que dizer, né? Enfim. Então, assim, a Faye, ela é mais quietinha, na dela e tal, né? E o interessante aqui é que ela conhece a Alice, né? A Alice, a gente soube um pouquinho lá pra trás que era, tipo, a melhor amiga da Faye, né? Que até então era uma outra garota lá, né? Que, enfim, acabou com a vida dela, né? E ela acabou falando que ia pra Chicago mesmo, né? E falando nisso, aqui em Chicago, os estudantes, eles têm um jornal deles, né? Que se chama Voz de Chicago, né? Que é onde eles publicam as coisas, por exemplo, que as pessoas falam sobre o protesto, enfim, sobre ou qual a manifestação que eles vão fazer, quantas pessoas eles vão levar, enfim, é um jornal livre de censura, né? Que, enfim, olha a época, né, gente? 68, né? Então, assim, naquela época os policiais, por exemplo, pegavam muito estudante, mas hippie, ou que tava fumando maconha, sabe? Então, assim, e eles adoravam isso, né? Adoravam ficar pegando um estudante e prender, só que no dia seguinte soltam, né? Porque não é nada demais, né? Principalmente quando pegar estudantes que estão na rua após o toque de recolher, né? Porque sim, tinha um toque de recolher naquela época. E aquela coisa, se você está ali na rua depois do horário previsto por lei, né? Que não pode, você vai ser preso. Independente se você estiver sentado na varanda da sua casa, você não pode estar na rua depois de um certo horário, que é o toque de recolher. Então, se os policiais pegavam muito estudante que ficavam na rua depois do toque, então prendia e no dia seguinte eles eram soltos, né? Tinha muito disso. Então, a Faye conhece a Alice, que a gente sabe lá atrás que é a melhor amiga dela, então aqui a gente vai saber como é que essa amizade se construiu de uma forma bem esquisita, né? Mas é de se esperar também, né? A Faye, ela era tímida, né, e tal, e a Alice era mais, tipo, solta, ela falava mesmo, bem ativista mesmo, bem manifestante mesmo, né? Inclusive, acho que ela até estava à frente da manifestação e tal. E a gente também vai conhecer um policial, né, que se chama Charlie Brown, né? O Charlie Brown, que não gosta desse nome, mas enfim, é o nome dele. Ele tem uma vida, assim, que é um pouco esquisita, né? Ele é casado, tem uma filha, esperado de policial, né, na verdade, né? Casado, filho, enfim, todos são casados, enfim, tal. E a coisa é que a esposa dele tem uma coisa com a filha, né? Todo dia a filha dele tem que acordar e falar pra esposa dele, né, pra mãe, que ela é linda, entendeu? Que ela é maravilhosa e tal. Toda manhã a filha tem que acordar e falar pra mãe que ela é linda. Então chega um momento que a filha acorda, e isso porque a mãe foi ensinando a filha, foi meio que obrigando a filha, né? E tal. E tem uma manhã que a filha acorda, levanta e tal, antes de ir pra escola, enfim, se arruma, e não fala pra mãe que ela é linda e tal. E a mãe fica, sabe, puta da vida, né? Porque ela obrigou a filha esse tempo todo a fazer esse gesto de carinho. E aí a filha não esqueceu, não fez, enfim. E aí, tipo, a mãe ficou olhando pra ela com aquele olhar, tipo, vou te matar, tipo, sabe, de raiva, né? Então eu fiquei tipo assim, nossa gente, que mãe louca, sabe? Que louca é essa mulher? Então, e o Charlie Brown, ele fica tipo assim, ele não gosta então da mulher dele também, sabe? Ele sente que, tipo, não tá, o casamento não tá legal, né? E ele acha isso muito estranho, isso que a esposa faz com a filha, inclusive, né? Ficar brigando a menina todo dia, quando acorda, ficar falando que ela é bonita, né? Que a mãe é bonita e tal, como se a mãe precisasse de uma coisa que atestasse que ela é bonita, sabe? Tipo, se o filho fala que a mãe é bonita, então ela já ganhou o dia, né? Porque qualquer pessoa que falar pra ela que ela fosse bonita, provavelmente não ia funcionar. Mas quando o seu filho fala que você é bonito, né? Que você que é pai ou mãe fala que você é bonito, tipo, poxa, meu filho me acha bonito, então, né? Tal. É tipo, o que é o contrário de hoje, né? Hoje, a gente fala, tipo assim, pelo menos minha mãe me acha bonito, né? O que a gente não acha que é uma grande coisa, porque mãe nunca vai achar o filho feio, pai nunca vai achar o filho feio, na verdade. Então a gente tem essa coisa, tipo assim, pelo menos minha mãe me acha bonito, mas meu pai me acha bonito, né? E a gente sabe que, isso não conta muito porque, né, mãe e pai vai falar que o filho é bonito, né? Enfim, né? Naquela época não era assim. Então o Charlie Brown, ele tá meio conturbado com a esposa dele também, sabe? O casamento tá tipo meio pedra, meio tijolo, meio comida sem tempero e tal.
O que, na verdade, não, eu não acho que seja motivo para ele fazer o que ele vai fazer, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Enfim, a Faye continua, né, conversando com a Alice e tal, e ela conhece um rapaz no dia de uma manifestação, né, ou vamos dizer, uma pré-manifestação, né, chamado Sebastian, né. O Sebastian, ele é editor da Voz de Chicago, né, do jornal dos estudantes, né, o jornal livre de censura. Ele tava, e aí as meninas estavam falando lá das mulheres que estavam saindo nas ruas peladas e tal, e elas estavam falando, não, elas estão fazendo isso pelos homens, não sei o que, tem que parar de fazer isso. E a Faye falou assim, talvez elas estejam fazendo o que elas gostam, né, na hora de manifestar. E todo mundo olhou pra ela e falou assim, o que você acabou de falar? O que você disse? Né? Tipo assim, que mulher vai fazer isso porque ela gosta? Elas estão fazendo pelos homens. E a Faye não acredita nisso, porque nem tudo que uma mulher faz é pelo homem, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Só porque, se ela quer sair pelada na rua na manifestação, ela não tá fazendo isso pra homem nenhum, até porque, né? Então, assim como nem tudo que o homem faz, se bem que o homem é mais complicado, né? Principalmente estou falando. Mas o homem é mais complicado mesmo. Mas a mulher, nem tudo que ela faz é pelo homem. Então, assim, foi isso que a Faye tentou dizer, né? Mas aí naquela época as meninas não estavam pensando desse jeito, né? A Faye, ela representa a gente hoje, em 2019. E a época dela, e as meninas da época dela representam a própria época, né? Que é a década de 60, né? Que tem aquele pensamento, né, antigo, né, tal. Algumas coisas que acontecem ultimamente, né? Que tem muita gente com aquele pensamento da década de 60. Inclusive, o bom desse livro é isso, né? Pelas coisas que o país está passando, sabe? Política, preconceito contra, enfim, racial, sexual, sabe? Classe social também, enfim. Esse livro, ele por ele falar de manifestação, né? E mostrar sempre o tempo presente e o tempo passado, eu acho que se você ler esse livro, você vai se identificar muito com o país, né? Com o Brasil, né? E tal, né? Vai que você, né, seja lá dos Estados Unidos. Enfim, mas com o Brasil, principalmente pelo que está passando, então eu acho que esse livro ele tem uma identificação muito grande com o que o país vem passando, sabe? Essa questão da manifestação. E o livro tem esse tema central de manifestação política, sabe? Principalmente dos grupos de minoria, tipo os estudantes, né? Porque ninguém escuta estudante, né? Até que eles realmente começam a fazer uma baderna. Uma baderna não é bem a palavra, mas quando eles começam a manifestar e, tipo, fechar as ruas, sabe? Então, aí todo mundo escuta os estudantes, mas não só estudantes como qualquer outro grupo de minoria, né? Quando faz uma manifestação, mas que, tipo, tem gente, mas não tem tanta gente assim, tal, ninguém liga. Mas quando a manifestação chega a atrapalhar você para e escuta para saber quais as razões, por que aquilo está acontecendo, quem que é a pessoa que tem que resolver, né? o que os manifestantes querem que resolvam. Então, esse livro, cada parte que eu leia e que fala sobre manifestação e tal, eu lembro muito do país, né? Muito do Brasil, porque eu acho que, sabe, o Brasil com o livro tem uma identificação, um elo muito grande. Apesar de aqui se passar em 68 e 2011, a gente pode pegar e colocar isso não muito tempo atrás também não. A gente pode até pegar mesmo 60 se quiser, né? 64 a gente sabe o que aconteceu, né? Ditadura militar. Mas a gente também... Mas poucos anos mesmo, né? Quando a crise começou mesmo também. 2016? Acho que 2016, 2017. 2016, 2017, aí veio pra cá 2018 um pouquinho a crise também e tal. E agora a política em 2019, então assim, tem todas essas coisas, né, e tal. A Faye, ela conhece o Sebastian, enfim, ela fica encantada por ele porque ele é o tipo de cara que é igual ela, sabe? Não é igual o Henry, que é meio o cara de 68. O Sebastian, ele representa, tipo, um menino hoje de 2019, entendeu? E a Faye representa uma menina hoje de 2019. Agora, apesar de ela estar, né, a história se passa em 68, né, o Henry, né, que é o namorado dela lá, né, em Iowa, se não me engano, ele representa um menino de 68, né, então o Sebastian tem tudo a ver com ela, entendeu? Tem tudo a ver com ela, enfim. Ela começa a gostar de Sebastian,
Ela até tenta pedir umas dicas pra Alice, mas a Alice no início ela é bem grossa mesmo, né? Inclusive quando elas se conhecem também. Mas depois ela acaba meio que ajudando a Faye de como ela tem que conquistar esse menino, né? Ela não tem muita certeza, mas ela sabe que vai rolar algo sexual ali entre eles, né? E tal. E a gente tem que também, que é finalmente o que eu queria dizer, era que a Alice, ela tem encontros sexuais com o Charlie Brown. É aí que tá. O Charlie é casado e tal, mas a Alice é livre e tal. E assim, eu sei que, né, gente, traição é traição, romance é romance. Enfim, lembrei dessa música. Traição é traição, romance é romance, romance é romance. Gente, meu Deus do céu. Tem uns funks que parece que não sai da cabeça, né? Mas enfim, apesar, né, do casamento do Charlie, ele achar que, tipo, não tá indo muito bem e tal, ele sente isso. Ele não é casado, né, não é separado, nem divorciado, nem nada. E ele obviamente está traindo a esposa dele com a Alice, né? E ele e a Alice acabam transando toda vez, várias vezes, né? Tipo, praticamente quase que todo dia, né? Se não todo dia, inclusive. E a Alice, ela é muito fetichista, né? Ela tem esse fetiche, por exemplo, tipo assim, ser presa, né? Ser algemada enquanto ele tá lá penetrando nela, né? Ou, por exemplo, tem uma hora que ela fala ela fala pra ele, né? Jogar ela contra o carro e tal. Ela chega até a machucar um pouco, mas ela que pediu, né? E tal. E aquela coisa, né? Tipo, eu sei que o casamento do Charlie não tá indo bem, mas assim, ele tem uma filha também, né? E ele ainda é casado oficialmente, né? Então, assim, a gente sabe o que acontece, né? Mas, né? Então ela tem esses encontros com o Charlie e tal, e ela faz isso de propósito. Ela fica na rua depois do toque de recolher só para eles se encontrarem, né? E aí o que acontece é que o Charlie acaba gostando da Alice. Ele acaba se apaixonando por ela, né? E ela, tipo, querido, é só casual, meu filho, só quero isso, não quero nada sério. Então, assim, ela fala isso pra ele no final, e ele fica tipo assim, você não acredita que você vai me deixar e tal, né? E aí você vê que ele realmente está apegado nela mesmo de verdade, né? E aí ele fica possesso, porque o que acontece? O jornal, né, Voz de Chicago, ele é todo grampeado. E os estudantes não sabem, né? Então tudo que eles falam, a polícia fica sabendo, né? Lá no departamento. Então, quando a Alice falou o nome da Faye, o sobrenome é Faye Anderson, né? O Charlie, ele grava esse nome, né? Ele acha que a Faye é tipo a ativista, tão baderneira quanto a Alice, né? Não, na verdade a Faye não é nada disso, né? Eu acho que a Faye sou eu, né? Tipo assim, adere à causa e tal, né? Enfim, mas não vai lá na rua, levanta a bandeira, pegar o megafone e falar e tal, né? É mais um ativista passivo, né? E tal, né? É mais um pacifista, né? Luta pela causa, mas assim, num limite de território, né? Não chega aí nas ruas mesmo, né? E aí o que acontece nesse final, né? O Charlie Brown, para se vingar da Alice, prende a Faye, né? Ela tá saindo porque ela vai se encontrar com o Sebastian, né? Eles combinam de se encontrar num lugar, tá? E aí a gente vê que finalmente a Faye, ela se maquia, né? Se maquia e tal. Ela se embeleza todo, toma banho e tal. Não é que ela não se toma banho, né? Mas assim, ela se arruma, sabe? É a primeira vez que ela liga pra aparência dela, porque ela não é esse tipo de garota, né? As garotas da época, né, tinham aulas de etiqueta, aulas, né, de como se embelezar, aquela coisa toda bem machista mesmo, né? De que a mulher tem que ser bonita, tem que sorrir, tem que saber limpar, tem que saber cozinhar, né? Aquelas coisas e tal. E tal. E aí quando ela, né, tá saindo do alojamento, logo ali de cara, o Charlie Brown tá ali pra prender ela. E aí tá todo mundo olhando e tal, e ela pergunta, tipo, o que ela fez. E ele fala, tipo, você é uma prostituta, você é uma puta, né? E tal, e ele acaba prendendo ela, né? Por estar se vingando da Alice. Gente, esse final, sinceramente, tipo assim, fez assim com o meu coração, sabe? Você acha assim, nossa, meu Deus, a Faye já sofreu tanto em 6 partes diferentes, né? Tanto na infância quanto
na vida atual dela, que ela está sendo processada e tal, né? E talvez seja presa se o Samuel, seu filho dela, não ajudar. Mas aí vem, sabe, vem isso de ela ser presa. E aí a gente entende, né? Porque lá na parte 1 falou que ela era hippie, ativista, não sei o que, blá, 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 e que ela foi presa por prostituição. E a gente nunca soube, né? O que realmente aconteceu. Só que lá no início falou que ela foi presa por prostituição, só que não teve uma queixa formal feita dela. Então, tipo assim, ninguém falou, tipo assim, tem uma prostituta ali, ó, prende ela. E vai lá, o policial prendeu, né? Que prostituição era crime naquela época. Não, ela simplesmente foi presa. Então, tipo assim, se não teve uma queixa, por que ela foi presa? E aqui, finalmente, a gente entende que ela foi presa por um policial parecendo corrupto, né? Porque para se vingar de uma namoradinha, né? Que ele gosta, que na verdade não era nem namorada dele, né? Mas assim, tá se vingando de uma moça que ele se apaixonou e que não quer nada com ele, sabe? Então assim, aí por isso que no currículo da Fê, de todas essas coisas que ela que falou lá na primeira parte, quando a gente começou a ler, que ela foi presa por prostituição, só que não formalmente. A gente entende que aqui o policial simplesmente pegou e prendeu ela. Porque os policiais naquela época, eles tinham isso, sabe? De pegar e prender a pessoa, tipo, dane-se o motivo. Só que todo mundo era sempre solto no dia seguinte. Agora, a Fê foi presa, diz o Charlie Brown por prostituição, mas na verdade ele está se vingando da Alice, né? Então, assim, não sei se ela vai ser solta no dia seguinte, acredito eu que não, né? Porque eu acho que é uma acusação mais grave, né? Mas eu tô assim muito ansioso para saber como é que ela vai ser solta, né? Ela ia sair com o Sebastião, imagina o que o Sebastião vai pensar, o que a Alice vai pensar e tal, né? Então eu tô muito curioso, assim, triste por essa parte terminar desse jeito, porque, nossa, meu Deus, gente, a Fê sofreu muito, meu Deus do céu. Ela tinha que ser canonizada, essa mulher. Ela tinha que ser canonizada, porque o tanto que ela sofreu na infância e como está sofrendo nos tempos atuais, eu acho que até eu entendo porque o coração dela é uma pedra, né? Agora, às vezes as pessoas acontecem isso, né? Às vezes você sofre tanto um trauma na sua vida que hoje você é uma pessoa fria, uma pessoa que responde de forma curta, de forma monossilábica, né? Você não precisa ser assim, né? Porque você sofreu um trauma na infância, né? Mas assim, é difícil, entendeu? É difícil entender o coração de uma pessoa, é difícil você entender, por mais que ela te explique o trauma dela, às vezes pra você não precisa ela ser fria por causa disso. Mas ela tá presa nisso, entendeu? Ela não consegue ser de outro jeito, né? Então assim, é muito triste. E, né, terminou de uma forma que o Nathan sempre faz, né? Começa suave, aí, claro, tem também, sempre em todas as partes, tem uma encheção de linguiça do caramba que a gente... se eu fosse editor, eu cortaria tranquilo. Esse livro não teria 600 páginas. Mas que no final ele faz isso aqui. Toma essa bomba. Pá! Ele joga e você tá fudido. É isso aí, né? Eu já vi aqui que a próxima parte vai se passar nos tempos atuais. Ou seja, não vamos saber ainda o que vai acontecer com a Fê, né? Só um pouquinho mais pra frente. E a gente vai esperar, né? Então, assim, estamos acabando o projeto de leitura, né? Eu já tô meio que sentindo um pouquinho de saudade já, né? Tá sendo muito incrível esse projeto. Eu nunca fiz um projeto semanal, né? Mas tá sendo muito delicioso também, muito bom, né? É isso aí, gente. A gente continua, então, a ler essa maravilha, porque esse livro tá sendo maravilhoso. A gente continua a ler, então, né, esse livro. E a gente se encontra no próximo vídeo do canal e até lá.